Fala rapaziada, aqui ó, eu me chamo Bola Bola e hoje o vídeo consiste num react de um Analog Horror da Chapeuzinho Vermelho. E eu estou hoje com a participação de um coleguinha meu chamado Pedro. E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje eu espero dormir à noite. Então, bora nessa. Na minha vida pessoal, eu tenho um pequeno hiperfoco que eu acho que eu nunca contei aqui no canal. E esse hiperfoco é em histórias, cantigas infantis. E eu sei que é um hiperfoco um pouco estranho, mas é que se vocês analisarem de uma forma um pouco aprofundada, toda historinha infantil tem um background muito pesado. A Bela Adormecida, a Branca de Neve e os Sete Anões. E existe uma que ela por si só não ficou famosa. Ela ficou mais famosa quando foi adaptada para um livro e depois filme. Eu tô falando de A Nova Mãe, o conto que inspirou a história de Coraline. Nesse conto, duas irmãs muito educadas passam a ser extremamente mal educadas com a mãe delas. Elas foram levadas ao erro por um estranho que prometeu algo que elas queriam muito. O que aconteceu é que a mãe delas avisou que se elas fossem mal educadas, ela iria embora e iria chamar a outra mãe pra ficar no lugar. E as meninas ignoraram. E bom, hora ou outra a mãe foi embora. E naquela noite, a outra mãe veio. Uma figura... Você é louco. Não, mas tipo, até agora não tá tendo nada a ver com a história aqui, né? Mas... Não, tipo, ele só tá explicando algumas coisas, Ah, não. entendeu? De boa, de boa, de boa. magra, com roupas escuras, olhos de vidro e uma cauda de madeira. O som da cauda de madeira arrastando no chão indicava para as meninas que a outra mãe estava vindo, e na rua se via um pequeno brilho cada vez mais próximo, até que então a outra mãe chegou. E a sua aparência era tão amedrontadora que as meninas fugiram mata dentro para nunca mais voltar, e a outra mãe se apossou da casa. À noite é possível ver um brilho vindo das frestas da janela, é o olho de vidro dela te observando de dentro para fora. Esse, meus amigos, é o conto infantil mais assustador que eu já vi. Ele quer dar uma lição sobre modos e educação para as crianças. E isso aqui foi só um exemplo do meu hiperfoco. Isso porque nesse vídeo a gente vai ver uma versão de uma das cantigas... Você é louco. Se alguém me colocasse esse livro quando eu... Tipo, se eu tivesse uns 5 anos e alguém me colocasse esse livro pra mim ler, eu não ia dormir por uns 5 dias. Você é louco. Você é louco. Não compensa. mais famosas do mundo. E também aqui tem um dos backgrounds mais pesados. Meus amigos, Little Red Riding Hood, o Analog Horror vermelho. Essa nossa história começa da mesma forma que no conto original. A mãe da Chapeuzinho pede pra que ela leve uma cesta de doces pra vovó. A vovó tá muito doente. Nessa versão, a Chapeuzinho vai ficar um pouco relutante em levar essa cesta pra vovó. Até porque tá de noite lá fora e ela teria que fazer isso sozinha. Mas no fim ela acaba cedendo. Ela pega a cesta, uma lanterna e vai. Esse Analog Horror é completamente baseado em The Walton Files. Desde a forma de contar a história até o gráfico. Às vezes tem um trecho ou outro que fica meio zoado a animação, mas a gente releva. Eu vi muita gente aqui no canal pedindo a rodo sem parar essa história. As pessoas queriam ver esse tema virar vídeo e eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. Uma história de terror da Chapeuzinho Vermelho funciona? É possível isso existir? Eu acho. Essa aqui funciona e é realmente boa? Eu não acho. Little Red Riding Hood tem os seus méritos sim, mas também tem muitos defeitos. Mas os dois que mais me incomodavam e ficavam me tirando dessa história o tempo inteiro eram muito escuro e muito gore. Essas duas coisas têm aos montes nesse Analog Horror, só que elas não agregam a nada. A escuridão não deixa a tua obra mais assustadora. E o gore não agrega, ainda mais se for gratuito, sem sentido. Botar um bichinho todo destruído na tela não me assusta. Eu espero que o YouTube não derrube esse vídeo. Tomara que não. Tomara que não. Afasta. Enfim, durante a caminhada até a Vamos casa ter da que botar vovó, uma a classificação Chapeuzinho vai de ficando cada vez um pouco mais alta. Vai. mais nervosa, afinal ela tá sozinha numa floresta à noite. E também vão ter mais algumas coisas que vão deixar ela bem agitada enquanto ela anda. Conforme ela vai indo, ela começa a achar diversos corpos de animais sem vida. Contexto: nesse universo, os animais conseguem falar com os seres humanos. Eu tô falando isso porque em meio aos animais sem vida, ela vai achar um que ainda tá vivo, e ele vai conversar com ela. Um coelho avisa ela o que ele fez, e que ela precisa fugir. O ele que foi referido nessa frase, obviamente, ao lobo mau. Outro contexto dentro do contexto. Esse Analog Horror possui alguns
alguns skips de tempo. E quando ele quer nos mostrar o mapa do caminho, digamos assim, ele é representado por isso, uma Chapeuzinho menos detalhada num cenário escuro. Sempre que isso aparecer, quer dizer que a Chapeuzinho tá andando. Só que agora, nesse nosso mapa, o lobo também aparece. E ele tá bem atrás da Chapeuzinho. Olhando pra aparência desse lobo, é que a gente encontra a principal inspiração em The Walking Files desse Analogue Horror. Quer dizer, o lobo mau e o bom são praticamente iguais. E isso é ruim? Não, é só uma inspiração. Quando a Chapeuzinho nota que o lobo tá atrás dela, Bonnie, ela começa a conversar com... Hã? Você ali é o Bonnie? É de um outro Analogue Horror. De FNAF. Nossa, parece o Bonnie. Que inclusive ele é bem bom, mano. Eu Você recomendo você sabe que é assistir. de FNAF? Hã? Já viu? Você já viu? Eu vi uma parte, um trecho. Cara, é muito bom, cara. Recomendo você assistir depois. Eu vou tentar pegar o link e colocar aqui na descrição do vídeo, depois você assiste de boa, beleza? Beleza. Quero todo mundo lá ele. passando. Ela tá bem assustada. E inicialmente Todo mundo passando lá no vídeo do cara. o lobo não se mostra uma ameaça. Na verdade, essa é a única coisa que ele não quer parecer. No conto original, não é exatamente explicado por que o lobo mau quer se alimentar da vovó e da Chapeuzinho. Ele apenas quer e é isso. Mas nesse conto aqui, a gente vai ganhar um pequeno background nas entrelinhas. O lobo mau, assim como qualquer lobo da natureza, se alimenta de carne de outros animais. A gente pode ver que ele fez várias vítimas na volta da casa da Chapeuzinho, e ok, isso é natural, a gente tá falando de um predador, é um lobo. Mas nesse universo, o lobo fala, e quando ele encontra a Chapeuzinho, ele resolve pedir uma informação. Aonde você está indo? A Chapeuzinho reluta um pouco em dizer, ela tá com medo. E ela não pode falar com estranhos, a mãe dela pediu isso pra ela antes dela sair. Mas o lobo vai conseguir seduzir ela pra fazer ela falar o que ela tá fazendo. Abre aspas. Eu tô indo na casa da minha vovó, ela tá muito doente. Isso era tudo que o lobo precisava saber. O lobo come animais, mas eu te pergunto, o que tem mais carne? Um coelho ou um ser humano? Não, é impressão minha, cara. Cara, eu não sei, mas os vídeos do hype, cada vídeo ele melhora mais, mano. Então, velho, ele é muito brabo. É. Mano, o lobo mau quer se alimentar da vovó porque ele é um lobo e ponto. É mais vantajoso pra ele, tem mais carne. Ele dá um Chapeuzinho nesse encontro justamente por acreditar que ela poderia levar ele a mais pessoas, mais comida. E como ela já tá indo pra casa da vovó, ele só se adiantou e foi na frente. A Chapeuzinho já tá indo pra lá de qualquer jeito. Quando o lobo chega na casa da vovó, ele bate na porta. E a vovó presume que era sua neta, afinal era ela que tava pra chegar. A vovó vai abrir a porta confiante, pra não encontrar nada a não ser um rosto destacado no escuro, no melhor estilo Mandela Catalogue. Se vocês querem saber, a vovó vai com Deus aqui, sobrando apenas a Chapeuzinho, que sequer chegou na casa da vovó ainda. Durante a caminhada, ela solta alguns diálogos. Diálogos esses que deixam bem claro que ela tá preocupada. Ela notou que falar pra onde ela tava indo não era uma boa ideia. Eu preciso me apressar antes que algo aconteça com a minha vovó. Aquele lobo era assustador. Pra onde que ele foi? O lobo já tá atrás dela. E nessa parte eu quero fazer um adendo. A Chapeuzinho saiu de casa pra ir na casa da vovó. Ela se encontrou com o lobo. Nisso, o lobo foi até a casa da vovó, jantou a véia e voltou pra floresta. E a Chapeuzinho ainda tá na rua. Que pariu, Chapeuzinho. Que tivesse entregue a cesta pro lobo, então ele chegava lá primeiro. Continuando. Nessa parte vão ter alguns trechos que pra mim não fazem o menor sentido, tendo em vista que o lobo só queria se alimentar. Isso porque ele vai ficar fazendo altos ui medo com a Chapeuzinho enquanto ela ainda tá na floresta. Se ele tá aqui já, por que ele só não mata? Não, eu me assustei com um boneco seco passando no canto, cara. Como é que Assustar pode? com o lobo ninguém quer, né? Mas o Ela, boneco que tava no não sei. cantinho ali. Eventualmente, depois de mocota, a Chapeuzinho chega na casa da vovó. Aleluia. O plano dela era entrar na casa da vovó pra se esconder do lobo. Mas a primeira coisa que ela nota de estranho é que a casa tava muito escura. E principalmente, a casa tava vazia. Enquanto ela tá na casa, ela vai ouvir batidas e sons vindos de fora. Em certo momento, quando ela passa a lanterna na janela, o lobo mau aparece, olhando de fora pra dentro. E essa cena me fez crer que o esquema do lobo não é só se alimentar. Ele queria assustar junto. O que não faz Para as pessoas fazerem esse tipo de coisa aqui, elas fazem uma animação ou eles gravam e põem um bagulho de efeito? Não, eles fazem uma animaçãozinha. Ah, entendi. o menor sentido. Ser uma pessoa indefesa, sabendo que tem um predador solto por aí, é assustador por si só. E essa cena poderia fazer sentido. O lobo mau Eu acho que a gente vigiando vai e ter que tentando achar deixar uma forma de entrar esse vídeo também pra uma parte 2 aí. Gravar metade dele e deixar o resto pra parte 2.
Eu não sei, na talvez. casa pra se alimentar da Chapeuzinho. Essa cena faria sentido se o lobo não tivesse se encontrado com a Chapeuzinho do lado de fora agora há pouco. Ele tava literalmente atrás dela. Se o esquema do lobo não é só se alimentar, qual que é o esquema então? Pra que ele vai fazer o medo se ele só quer se alimentar? Entendem que não faz sentido o lobo querer fazer suspense se ele só quer se alimentar? Enfim. Eu preciso me esconder antes que ele me encontre. Eu espero que minha avó esteja atrás dessa porta. Essa porta era a porta de algum cômodo isolado da casa, escuro, e bem parecido com o final de A Casa Misteriosa, a Chapeuzinho encontra sua avó aqui, sem vida. E o lobo também tá aqui. E eu não faço a menor ideia de como ele entrou e tenho raiva de quem sabe. Como é de se esperar, a Chapeuzinho foi com Deus nessa casa junto com a sua avó. E a parte 1 termina com o lobo mau na espreita da casa da mãe da Chapeuzinho. Mãe essa que ainda estava esperando pela volta da filha. Esse Analogue Horror tem mais uma parte e um crossover ainda a se citar, mas antes da gente ir eu tenho algumas coisas pra falar. A ideia de que o lobo mau é um predador e que tanto a Chapeuzinho quanto a sua avó e os animais da floresta são vítimas é totalmente válida. Eu tenho medo de cachorro. Ficar cara a cara com um cachorro raivoso pra mim é mais assustador do que qualquer filme que eu possa ver por aí. Mas a partir do momento que o criador começa a fazer o lobo agir como um assassino genérico, essa história perdeu muito do seu brilho pra mim. Simplesmente porque perdeu o sentido. O lobo mau quer atacar o terreno. E ele poderia fazer isso. O ponto é que não faz sentido. E ainda por cima ficou meio ruim, na minha opinião. As partes de medo dessa história é basicamente cara distorcida, som alto e texto na tela. É uma fórmula genérica de se fazer Analogue Horror. Mas enfim, dito as partes que me incomodavam, vamos pra parte 2. Essa parte começa nos mostrando um aftermath. Tinha no total 3 pessoas vivendo naquela floresta. A Chapeuzinho, sua mãe e a vovó. Ambas Tá as braba 3 essa se foram situação, pelo hein? lobo. Do que tá. E adivinha quem vai dar as Muito caras engraçado que esse agora? cara faz animação muito boa. Então, O Caçador, que também existe no conto original. E ainda Meu- tem duas partes. Esse Analogue Horror. então. Mas, as São animação, várias histórias. os desenhos não são aquelas coisas, mas a animação que o cara faz é muito boa. Então, pra ele, Ele tipo, com- ele ser iniciante ainda. Então, Hansel é o seu nome. E, bom, ele ficou sabendo das coisas que o lobo havia feito porque a Chapeuzinho literalmente assombrou ele. Ela fica E perguntando esse aonde ele Hansel vai ser tava muito quando tudo importante pra parte 2 da história. vai. aconteceu. E, claro, ela pede pra ele agir em vingança. Hansel, agora, haja em minha vingança. Mate o lobo. O vídeo não vai nos contar quanto tempo se passou do primeiro vídeo pra esse. A gente não sabe quanto tempo faz desde o ataque até a chegada do caçador na floresta. O importante é que ele tá aqui. Abre aspas. Foram 3 mortes essa semana, além de vários outros animais. Com licença, quê? Por que o Hansel tá agindo como se ele estivesse lidando com um serial killer? Na melhor das hipóteses, esse local onde a história se passa é uma reserva. E o que tem em reservas? Animais selvagens e campistas. Campistas que ignoram avisos e o pior acontece. É triste, mas isso é mais comum do que vocês pensam. Levando em consideração isso, a gente pode assumir que em algum momento a Chapeuzinho, a vovó e a sua mãe foram avisadas pra sair de lá. Elas não saíram e um lobo pegou elas. Não tem necessidade do Hansel agir como se estivesse lidando com uma criatura bizarra. A missão do Hansel é óbvia. Dar um fim no lobo e vazar dali. Caminhando por lá, o Hansel encontra animais mortos e ele fica surpreso de ver eles. O Hansel é um caçador. Ele mata animais. Por que tu tá surpreso de ver uma galinha gigante morta? Sei lá o que é isso aí. Vamos continuar. Assim como foi com a Chapeuzinho, uma das criaturas que sobreviveu ao ataque fala com o Hansel. Essa criatura diz que o lobo não é apenas um lobo. Segundo essa criaturinha, o lobo consegue guardar as almas de suas vítimas. Se o Hansel conseguisse dar um fim no lobo, todas aquelas vítimas seriam livres pro descanso eterno. Essa informação tá meio jogada, mas pelo menos explica como a Chapeuzinho conseguiu assombrar o caçador. E o lobo tá atrás dele. Mas quando ele olha, o lobo some. Mas os personagens Ok, dessa durante a história, caminhada os animais sofrem muito, velho, na mão do lobo. Então. E os personagens também são meio burrinhos, né? Aí, né? É bagulho de terror, né? Você quer o quê? pela floresta, o caçador vai questionar a própria sanidade. Afinal, ele Não, mas acabou de tipo, ver um animal muito brutal. É. falante, e isso criou uma grande pulga atrás da minha orelha. Seria essa floresta um local de animais falantes e as pessoas que não são dela ficam surpresas em ver animais falantes? Quer dizer, o Hansel não é daqui, ele teve que viajar pra chegar aqui, e ele ficou surpreso de ver um animal falante. Fica aí o questionamento. A primeira casa que o Hansel alcança é a casa da Chapeuzinho, onde morava ela e a mãe dela, e como um bom caçador, o Hansel entra armado. O Hansel vai vendo cada cômodo da casa, mas um cheiro de desgraça vai atrair ele pra um cômodo específico. Era nesse quarto que a mãe da Chapeuzinho Oi. Que foi? Acho que agora é o melhor momento pra gente encerrar o vídeo e deixar pra parte 2. Mas você quer fazer uma parte 2 mesmo? Bora fazer a parte 2. Então tá. Falou, rapaziada. Esse aqui é o vídeo. Pelo menos por hoje.
Ou daqui a algumas horas nós postamos outro, Então, sei lá. peço, por favor, que vocês deixem o like, se inscreve no canal desse rapaz aqui, né? E se vocês não conhecem o Hype, vocês vão lá no canal dele. Os vídeos que ele faz são muito bons mesmo. Ele posta vídeo, eu acho, pelo que eu lembro. Não lembro de dia e de quantos dias em dias ele posta vídeo, mas tipo, ele pode demorar, ele pode ir rápido, mas quando ele lança, ó, é muito bom. É muito bom. Eu vou deixar o link daquela lá do Analog Horror do FNAF e o do canal dele aqui na descrição. Pra quem quiser acessar essas coisas aí, eu vou deixar aqui. Então, falou, rapaziada.